Muito boa noite, estamos iniciando mais uma Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos ao vivo, não teve rodada, mas estamos aí. Tem muita coisa legal para discutir, muita coisa interessante para conversarmos neste domingo, onde temos a alegria de receber Emerson Leão, campeão do mundo, técnico da seleção brasileira, campeoníssimo como jogador e como treinador. Daqui a pouquinho chega o Vampeta e o nosso time está completíssimo hoje. Vanderlei Nogueira, Chico Lang, Mestre Alberto Helena, o nosso grande craque Miller e a nossa Michele Janela. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite para você que está em casa acompanhando a Mesa Redonda Futebol Debate. Você quer participar do nosso debate? Então você pode mandar sua foto, pode mandar o seu vídeo, sua participação para o nosso WhatsApp do site gazetesportiva.com, telefone 99479-1633, 99479-1633, WhatsApp do site gazetesportiva.com, que aliás está bombando. E quero dizer o seguinte, quem participar hoje vai poder levar para casa de presente, vou escolher 2 pessoas e vai levar para casa um par de ingressos cada uma para a peça Dois Santos, Dois Nem Tanto, no dia 7 de setembro, aqui no Teatro Gazeta, feriado, às 9 da noite. Peça com Flávio Prado, Bruno Prado, César Sampaio e Vampeta, histórias do mundo da bola, bastidores. Todas são verdades, as histórias? Como eu diria, todas são verdades. É um pouquinho, né? Floreada, assim, né? A gente, como diria Nelson Rubens, a gente aumenta, mas não inventa. Ah, isso, bom. Tudo verdade. Então, você quer ganhar, quer assistir essa peça maravilhosa? Você, mais um acompanhante e mais uma pessoa e acompanhante. Então, vou estar escolhendo aqui 2 vencedores. Dois Santos, Dois Nem Tanto, estreia dia 7 de setembro aqui no Teatro Gazeta. Primeiro tem essa apresentação no dia 7 de setembro, às 9 da noite, e depois vai ter uma outra apresentação dia 28 de setembro. Isso. E aí a gente sorteia outro par de ingressos, tá bom? Mas agora são os convites para o dia 7 de setembro. Gente, é muito legal a peça. Obrigado, Michele. Bom, vamos começar mostrando a bola rolando, o jogo que estava sobrando, né, que estava faltando para a preservação do estádio do Grêmio por causa da seleção brasileira, rolou ontem e como o Grêmio jogou. Dá uma olhada. Na Arena do Grêmio, o placar foi aberto aos 19 minutos. Edilson soltou o pé na cobrança de falta e Magrão nem viu a cor da bola. 1-0 Grêmio. Em seguida, o lateral gremista esbanjou a habilidade pelo lado direito. Grande jogada de Edilson e passe na medida para Everton anotar o segundo. Na etapa final, aos 21, o árbitro viu um puxão de Samuel Xavier em Ramiro dentro da área. Fernandinho cobrou o pênalti, Magrão ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. 3-0 Grêmio. 2 minutos depois, Fernandinho mostrou também que tem a cabeça boa e tratou de transformar o resultado em goleada. 4º do tricolor gaúcho. E olha ele aí de novo, desta vez como garçom. Fernandinho passou para Jonathan, que da entrada da área fechou a conta. Grêmio 5, Sport 0. Bom, a diferença para o Corinthians vai a 7, que é muita coisa ainda, claro, né? Emerson Leão, boa noite, prazer em te receber aqui. Algum risco para o Corinthians, no seu modo de entender? Boa noite mais uma vez. Não vejo risco se continuar jogando da mesma maneira. Tomou um susto, tomou o segundo susto e não pode tomar mais o terceiro. Próximo jogo será, eu diria, um divisor de água. Se perder para o Santos, aí começa a complicar e a confiança começa a diminuir. Acho que eles estão num momento importante, seu treinador é tranquilo e são merecedores do que conquistaram até agora. É esse detalhe da confiança, né? Que a distância vai continuar, na pior das hipóteses, 4 pontos por aí. Sim. Mas o problema é perder a confiança, né? É verdade, porque eles fizeram muita coisa durante muito tempo. 2 derrotas, 3 derrotas, você viu que ele passou de quase 90% para 60 e poucos por cento. É uma diferença grande. E o pessoal começa a questionar. Não se preocupem, continuem jogando do mesmo jeito. Acho que tem jeito de consertar rápido, mesmo porque eles já sabem o caminho. Não devem mudar agora maneira tática, maneiras diferentes de atuar ou procurar alguma coisa de erro. Tem que seguir a rotina. Legal. Ó, vamos ver como é que ficou a classificação para que os outros companheiros possam falar a respeito do tema. Vamos ver como é que está na parte de cima da tabela, que é legal, que é o que a gente vai discutir nesse momento. Olha lá, Corinthians 50, Grêmio foi para 43, Santos tem 38, 12 pontos. Aí é o próximo jogo do Corinthians é contra o Santos em Santos.
pode cair para 9 se o Corinthians perder. Palmeiras 36, Flamengo 35, Cruzeiro 31, aí nós estamos falando de Libertadores. E de Copa Copa Sul-Americana, Botafogo 31, Atlético Paranaense 30, Fluminense 30, Sport 29. E aí, Miller, algum risco para esse Corinthians? Essa tabela vai sofrer muita modificação até o final? Boa noite. Boa noite, Flavinho. Acho que risco não tem muito, não. Até porque o Corinthians depende somente das suas próprias forças para poder se tornar campeão, né? A gente sabe que sempre quando o líder do campeonato perde uma partida, aumenta a esperança e a expectativa do Grêmio, do Santos, etc. Mas acredito que quando você depende somente de si, fica mais fácil você conseguir os seus objetivos. Acho que o Corinthians, como o Leão disse, é continuar a rotina. Perdeu a última partida em casa, mas teve muitas oportunidades de gols, poderia ter feito o empate, virado a partida e seria um resultado normal pelo que criou. Então acho que o Corinthians, independente do resultado do Grêmio, que venceu muito bem, que é um time muito bem armado, acho que o Corinthians é questão de tempo o título chegar. Mestre Alberto Heleno, eu sei que você preza pela beleza do jogo, eu também. O Grêmio é o que joga um futebol mais agradável nesse momento? Dentre os brasileiros que estão aí e tal, até agora é aquele que pratica um futebol mais agradável. Mas acho que o Corinthians, ele vai refluir agora para o patamar natural dele. Até aqui foi uma coisa excepcional, fenomenal. Nunca houve outro clube que tivesse, outro time que tivesse um nível de aproveitamento como teve o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Ele vai ganhar, vai perder, vai empatar, vai ganhar de novo e tal. A questão, o que protege o Corinthians nesse processo todo, é que os outros, os concorrentes, os perseguidores, não me parecem muito dispostos a alcançá-lo para valer. O Grêmio fica alternando o time reserva com o time titular no Campeonato Brasileiro, embora tenha ganho com o time reserva hoje e tal, mas isso é eventual. O Flamengo ainda não acertou a sua vida, o Palmeiras não acertou a sua vida, o Santos ainda não conseguiu recuperar aquele chamado DNA ofensivo dele. Enfim, os outros estão permitindo que o Corinthians possa cair no fluxo normal nesse segundo turno sem correr muito risco. Vamos ver os próximos jogos para que o Chico Lang possa analisar se essa tabela pode mudar fortemente, não em termos de liderança, o Corinthians não perde a liderança na próxima rodada. Mas vamos ver o que tem reservado para o próximo final de semana, para que a gente possa ter uma análise mais tranquila. Atlético Mineiro e Palmeiras, Vasco e Grêmio em Vasco, estava indefinido, mas foi definido, será em Vasco, sem torcida, mas em Vasco, São Paulo e Ponte Preta, Atlético Paranaense e Curitiba, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. É isso, né? É isso? Beleza. Então, Chico, e aí? Pode diminuir essa diferença já na próxima rodada? Olha, o meu querido Flávio Prado, no momento que adentra ao estúdio Vampeta, né? Ele entrou se aquecendo. Só quem está aqui viu os bastidores. Mas o Flávio, dentro da programada, professor, tô vendo. Não mudou nada. Vampeta, boa noite. Aliás, vamos completar quando não mudaste nada. Completar a tabela. Não mudou nada. Só complementar a tabela. Vamos lá. Vamos lá complementar a tabela. Aí, Sport Avaí, Vitória e Fluminense, Botafogo e Flamengo, Chapecoense e Cruzeiro, Atlético Goianiense e Bahia. Desculpe, Chico, vamos lá. Não, eu acho assim, eu estava conversando com o mestre Alberto Heleno na redação, hoje que não teve futebol, vimos o jogo da França, né, que empatou com o Luxemburgo. 0-0. Quase que leva um gol, bola na trave e tal. Então tivemos sempre de conversar. Também perdeu um monte de gol. Então, o que eu e o meu querido mestre Alberto Heleno juntos chegamos à conclusão. Primeiro, esse resultado do Grêmio foi um resultado um pouco elástico demais. Não era para ser tanto assim, 5 gols. Porque o Grêmio estava jogando com o time reserva e se esperava 1-0, 2-0, 2-2, 1-1, mas não 5-0.
já começa por aí que foi um resultado meio que excepcional do Grêmio. E como o Grêmio abandonou a competição oficialmente, né, vai ser com isso não tem muito que se preocupar enquanto o Grêmio tiver voltado mais para a Libertadores. Foi a nossa opinião. Tanto que ele deve jogar contra o Vasco com o time reserva de novo. Imagino que sim. Exatamente. E talvez não tenha o sucesso que teve jogando com o Sport 5-0 no Olímpico. Né? Aliás, no Olímpico não, na Arena do Grêmio. E o Corinthians, o problema, o campeonato do Corinthians é esse de domingo, é contra o Santos. Você tem que ganhar do Santos, tem que ganhar do Palmeiras. Ou pelo menos não perder. Ou não perder. Eu acho que não perder já é alguma coisa interessante. O mestre Alberto falou que se empatar com o Palmeiras, com o Santos, se empatar com o Flamengo, se empatar com o Grêmio, se empatar com o Cruzeiro, e se empatar também, vamos colocar aí também Botafogo, o Sport, que é um time meio ardido, né, que ganha e perde muito grande, o Corinthians praticamente está no caminho certo. Mas isso ele vai fazer. O que nós assustamos é perder dentro de casa para o pessoal lá da Rabeira. Isso assustou muito. Meu caro Léo, isso também me assustou. Isso não é normal. E eu acho que foi a parada de 15 dias que proporcionou esse tipo de queda. Também Porque o que acontece? O Carille, no ritmo, né? Exatamente. O Carille, embora ele tenha aumentado a intensidade dos treinos, uma coisa é você treinar com seus companheiros e outra coisa é você fazer um jogo amistoso. É completamente diferente, nem que seja contra um time de terceira divisão. Nós temos uma matéria sobre esse tema que a gente vai falar mais lá na frente, a gente volta esse tema. Pode ser? Pode. Acho que aí fica legal, aí a gente entra nessa parada. Algum risco para o Corinthians, Vanderlei? Eu sigo a linha nessa conversa toda sobre o Corinthians, do Roberto, do Helena, porque a gente começa a comparar aquilo que o Corinthians fez no primeiro turno, que foi um primeiro turno impecável. E aí, qual é a tua comparação com essa memória recente que a gente tem? Aí é duro, né? E aí, qualquer tropeço... Vamos admitir que o Corinthians tivesse sido normal, como foi citado aqui, no primeiro turno. E essa fosse a diferença. Se ele fizesse 75%, já seria anormal. Ele tem 75%. Então, mas essa fosse a diferença. Quantos pontos? 7, né? 7 pontos. Nós estaríamos falando aqui que era um negócio espetacular. Que diferença inalcançável a partir de agora. É que a gente pensa no primeiro turno, que meteu uma lavada em cima de todo mundo, né? Então eu acho que ainda é uma grande vantagem. Acho que esses resultados negativos do Corinthians, só o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, né? O time não foi legal mesmo, mas no outro foi um placar que poderia ter sido completamente diferente. Eu acho que o Corinthians está certo, está mostrando tranquilidade. Jogadores importantes do Corinthians. O Jô esteve aqui e eu não esqueci aquilo que ele falou aqui no programa. Quando respondendo a uma pergunta nossa, ele falou que, olha, eu acho que está todo mundo colaborando. Eu, por exemplo, não posso deixar o Leão, que é um técnico, todos vocês que jogaram, é o sonho dourado de qualquer treinador, que o atacante venha lá para ajudar na pequena área do seu time. Ele falou, não posso olhar o Romero fazendo aquilo e eu deixando de fazer. Isso é ótimo. Outra coisa, o Corinthians resolveu o seu problema fazendo um elenco sem gastar dinheiro, entre aspas. Todos os jogadores chegaram livres. O Jô chegou, Jadson de graça, Jô, Gabriel que estava no Palmeiras. E você pode meter todo mundo nesse pacote aí. Fica o salário, claro, o acerto, enfim. Mas não é aquele caminhão de dinheiro que outras equipes têm para fazer contratações. E todos eles chegaram com a seguinte disposição. Eu estou me abraçando, estou abraçando aquilo que disse o Jô, eu não esqueci. Chegamos, eu posso. Eu cheguei mais ou menos assim no troco, cheguei aí na caçamba e eu preciso mostrar que eu sou eficiente. Isso serviu para o Jô e para todos os outros. Então eu acho que o Corinthians está vivendo um bom momento. Essas 2 vitórias, 2 derrotas, para mim não mudou nada com relação à expectativa que eu tenho do Corinthians.
Acho que será uma grande surpresa se efetivamente ele seguir aquilo que disse o Renato Gaúcho, descendo a ladeira, o que eu não acredito. E só para falar que o Christian vai ser anunciado, deve ser anunciado amanhã pelo Grêmio, pelo Renato Gaúcho. O Christian, que atuava pelo Corinthians, volante. Agora. Corinthians vai economizar aí R$200 mil, vai pagar só metade do salário dele. E ainda empurrar o Christian pro Grêmio, quer dizer, ainda joga o inimigo pra lá, é melhor. É bom o Christian jogar lá, é bom pro Corinthians. É só emprestado até o final do ano, ele fica lá. Nossa, ótimo pro Corinthians. O Renato Gaúcho, além de tudo, ele vai jogar no rival mais direto, ou seja, jogar... Nossa, se não pagar nada, já tá bom. Só de levar ele pra lá já ajuda pra caramba. Hoje não, ele assistiu a última vitória, o último jogo do Grêmio, ele já tá lá em Porto Alegre, amanhã deve ser anunciado. Agora... E o Gaúcho falou que ele é um jogador... O que o Corinthians leva azar contra a cara que sai de lá assim desse jeito. Mas aí... E aí vai jogar contra, é uma... Mas ele nem esteve lá. Gente, o lance Luke Scholar é do jogo do Grêmio, né? O Edilson, o que aconteceu com o Edilson, hein? Jogou na ponte, jogou no gol. Não veio fazer isso, não. Grande jogada do Edilson e gol do Everton. Esse segundo gol, olha só. Olha, meu nome é Edilson, mas pode me chamar de Neymar. Ó, essa defesa do Sport também, pelo amor de Deus. E aí, o Miller ficou bravo com a defesa. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Luke Scholar, o lindo gol do Grêmio, lindo gol do Everton, linda jogada do Edilson, nosso lance Luke Scholar de hoje. Gente, o São Paulo vive um momento trágico. No sábado ele volta a campo contra a Ponte Preta, mas o clima todo é muito pesado. Vamos acompanhar. Com um aproveitamento de 34,8%, o São Paulo vai fazendo a sua pior campanha da história no Campeonato Brasileiro. E o fantasma do rebaixamento começa a assombrar mais uma vez o Morumbi. Depois de nova derrota no Choque Rei do último domingo, a 11ª em 22 rodadas disputadas até o momento, surgiram avaliações mais duras por parte do próprio elenco. No calor da partida, falta um pouco mais de maturidade para entender, fazer a leitura do momento do jogo. Então, essa leitura, essa humildade a mais, né, que temos que ter para conseguir concretizar os resultados. O torcedor são paulino já viu essa história em 2013 e também em 2016, mas com um final feliz para alívio da nação tricolor. Agora ocupando a 19ª colocação na tabela, com 23 pontos ganhos, a situação só não é mais desesperadora por conta de grande equilíbrio nessa edição do Campeonato Brasileiro. Apenas 3 pontos separam o São Paulo do Bahia, 14º colocado. Mas o caminho para fugir do rebaixamento não será nada fácil e a torcida parece estar perdendo a paciência com o time. Todo su direito de protestar, né? O time acho que está no pior momento da história, a nível esportivo, né? Então eles estão todo su direito, mas nós temos que trabalhar para sair dessa situação. E só trabalhando e colocando na cabeça que temos que ganhar a maioria dos jogos possível para ficar numa situação mais tranquila. Depois dessa pausa na tabela para a disputa das eliminatórias, que deu ao treinador Dorival Júnior mais tempo para tentar acertar o time, o São Paulo volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Ponte Preta no Morumbi. Na sequência, encara o Vitória no Barradão. Depois serão 2 jogos em casa, contra Corinthians e Sport, para em seguida pegar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Na 28ª rodada recebe o Atlético Paranaense e vai ao Rio de Janeiro para o duelo com o Fluminense. Depois, mais 2 pedreiras atuando como mandante, Flamengo e Santos. A lista dos próximos 10 jogos do Tricolor acaba com o Atlético Goianiense no Serra Dourada pela 32ª rodada da competição. Mas o que fazer para não repetir no segundo turno o fraco desempenho apresentado na primeira metade da competição, quando o São Paulo somou apenas 6 pontos dos 30 disputados nesses 10 jogos? Conseguir um time mais sólido, que não sofra tanto cada vez que o time rival nos ataque
y continuar tentando hacer las cosas bien en el ataque, porque el time está consiguiendo hacer 1 o 2 goles por jogo, que eso también es bom. Entonces tengo que mejorar en la fase colectiva, de comportamiento defensivo en general, entonces tengo que melhorar en eso y acho que el treinador sabe bien cómo hacer eso. E o torcedor, o que pensa? Saímos às ruas para saber o que o tricolor precisa, na opinião de São Paulinos e também dos rivais, para sair da zona. Só milagre, só. É mesmo? Só milagre. E não dá para chamar ninguém não para salvar? Não. Só a Bruna Surfistinha. Bruna Surfistinha, por quê, velho? Você sabe, né? Não precisa nem falar. Só precisa de administração e competência e bola na rede, porque o que faz o futebol progredir é bola na rede. Contratar uns jogadores melhores, entendeu? Com mais capacidade. E não esses daí que só estão indo pra brincadeira, né? O time ficar lá em cima. Mudar de estratégia ali, né? Porque se tá vendo que não tá ganhando, tem que mudar, né? Só se o Tite for pro São Paulo. De resto não tem jeito. Só Deus mesmo. Só Deus na vida de São Paulo mesmo. Apesar que tem uns jogadores muito bons lá, né? Não dá pra entender. Ninguém salva mais o São Paulo, não. O que você acha que poderia salvar o São Paulo assim? Pode ser uma entidade de cima, uma força... Não vai não, tem que descer mesmo. Esse ano ele tem que descer. Diz que time grande não desce, mas esse ano ele vai descer. É mesmo? Você não acha que nem... Nem Deus já descendo, ele não sobe mais. Hernanes vai salvar ainda. Profeta ainda o profeta. O profeta Hernanes salva ainda. Tem que lutar, ir à luta, pegar, levantar e fazer o papel deles. Fazer valer a pena, São Paulo. Nem Reza Brava salva? Nem Reza Brava salva, não. Jesus amado. Pois é. Nem Deus, nada? Salva sim Deus e muita reza também, muito jogo de búzio. Também tá precisando demais esse povo. Eu tô vendo firmes aqui, os caminhos também abertos, mas também tem uma divisão também aí. Mineiro, você que ganhou muito no São Paulo, é azar? Não, eu não acredito que seja azar. Falta de competência, né? Quando a gente vê que o São Paulo tem 6 vitórias no campeonato, quer dizer, se for falar os números aqui, é vergonhoso os números do São Paulo nesse campeonato. Eu acho que é falta de competência, não é o ataque que não está fazendo, é a bola que não está chegando às vezes, né? Às vezes a gente culpa o atacante que não está fazendo o gol, mas a bola às vezes não chega, o meia não serve o atacante, né? O Leão sempre falava isso para o Jorginho. O Cueva, né, que não quer jogar. O Cueva quer jogar sem treinar, então fica difícil, né? Então acho que o São Paulo foi incompetente até agora, por isso que está passando por esse momento difícil. Não acredito que vai cair, mas acredito que vai sofrer até o final. E aí, Vampeta, tem jeito esse time de São Paulo? Tem. Bom dia, Vampeta. Bom dia. Bom dia, né, pessoal? Boa noite. Eu acho que o São Paulo... Eu torço para cair, né? Mas não vai. Como é que é? Você torce pro São Paulo cair? Eu sou Corinthians. Torce, mas não vai cair. Aqui roubou nos 4. O professor defendeu os 2. Verdade. Flávio, eu queria fazer assim uma coisa que eu nunca fiz. Bom de estar convivendo, amizade, trabalhar, não chegar no horário. Não tá eu certo. fui campeão em 2002. Mas eu trabalhei com ele no Santos, nunca tive problema. Campeão de 70. Pós 70, vem 94. Aqui. Depois, pós 94, vem 2002. Aí a gente vai vendo, fala a verdade. 94 estava torcendo para 2002, ele falou. 70 torcendo para. 94. Quem chegou? Eu vou perder em 2002. Lógico, torcendo para o professor Tite chegar lá e ganhar na nossa. Mas então. Queria agradecer, maior pessoa do mundo, convivendo. Trabalhar, não chegar... Mas tá certo. Vamos ver a tabela do São Paulo, como é que tá, pro Leão falar. Já o cara, quer ver a tabela do São Paulo, só botar lá embaixo. Vamos ver. Vai cair. Tá isso aí. Vamos ver. Não vai cair, não. Olha lá, Atlético Mineiro 21. Esses todos merecem, tem mérito suficiente para cair. Você falou 12, né? É 12? Todos. 12. 29 Atlético, 28 Vasco, 27 Ponte, 26 Bahia, 26 Curitiba, 25 o Vitória, 25 Chapecoense, 25 Avaí, 23 São Paulo,
18 Atlético Goianiense. Aí qualquer um que cair tá dentro da justiça total. Sua matemática sempre vai de 12, né? 12, muito. E os dois que estavam acima também. Muito ruim, tudo time ruim de matar. Qualquer um deles merece cair. Leão, São Paulo consegue escapar, a solução é trazer alguém externo. O que você pensa disso? Eu acho que primeiro nós temos que saber que o São Paulo tem capacidade para não cair. Mas essa mesma capacidade já deveria ter aflorado para que não acontecesse o que aconteceu e está lá embaixo. Acho que os jogadores individual têm competência, o Miller está certo, falta um coordenador, não tem esse coordenador jogou só o ano passado, o peruano que nesse ano não está jogando, me parece que jogou agora nesse último jogo da eliminatória, foi bem. Então eu acho que tem que jogar coletivamente e dar liberdade da individualidade. Eu acho que eles estão excedendo algumas coisas, o seu centroavante não tem sido feliz porque a falta de alimentação para ele diminuíram as bolas e complicaram as coisas. A defesa, esse é meu ponto de vista, está um pouco longe um do outro. O Júnior sabe disso. O Júnior tem agora 10 dias, tem obrigação, tenho certeza que isso ele vai enxergar e corrigir. Precisa dar uma definida no gol também, porque toda hora troca. Qual goleiro que você gosta? Aliás, essa pergunta o pessoal está fazendo então, aqui. Márcia, por favor, Michele. Olha, aqui pergunta para o Emerson Leão, qual dos 3 goleiros do São Paulo deveria ser o titular? Eles têm qualidade para defender o time? Já vou passar aqui o nome desse aqui, é o senhor Atílio Brecht Martarelli, Tatuapé. Olha, todo mundo fala, e agora, inclusive, o Heleno acabou de falar aqui, nenhum. Eu acho, se eles chegaram até lá, é por capacidade. Só que tem uma coisa, entre chegar e tomar conta e fixar e demonstrar, é muito difícil. Acho que o melhor deles, para o momento, estava sendo o contratado do Atlético. O Renan. O Renan vinha jogando. O Renan, ele fez boas partidas, só que o time também não ajudou. Eu acho que ele deveria fixar um pouco mais, né? Ter um pouquinho mais de cautela, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de comando na sua zaga. Então, eu acho que deveria ter ficado o menino. Perfeito. Helena, e aí? É necessário trazer alguém de fora? Estão falando de novo em trazer um salvador da pátria, né? Trazer um Muricy, trazer um Edmilson, quais são os outros nomes citados? Muricy? Raí. Falaram Raí. Raí, exatamente. É esse o caso? Mas para fazer o quê? Para ser coordenador. Coordenador. Sim. O Leão sempre pediu o coordenador no campo. Não, estou falando coordenador fora do campo. Isso é tudo prova da incompetência dessa direção de São Paulo, que vem acumulando equívocos, erros, para não dizer outras coisas, há 10 anos. Não é uma coisa que está acontecendo agora. São 10 anos de derruição desse clube do São Paulo, como clube, como time de futebol. Hoje a situação é a seguinte, antigamente eu andava pela rua aí, os caras chegavam para mim e falavam assim, Corinthians vai ser campeão? Era a pergunta constante. Hoje o torcedor do São Paulo assim, São Paulo vai cair? Ou, precisa mandar fechar a casinha. Se mandar fechar a casinha do São Paulo, na situação em que ele está, vice-lanterna do campeonato, ele vai fazer o quê? Empatar? Ganhar de 1-0, empatar outro jogo, perder o outro. São Paulo precisa ganhar tudo para sair da situação. Para ganhar, precisa botar a bola na rede. E torcer para o adversário também, né? Sim, mas aí acontece o seguinte, você tem que levar esta maldita bola para a rede. São Paulo precisa fazer pelo menos mais 20 pontos. Se vai tomar gol, se não vai, isso aí faz parte, porque se também ficar lá atrás, toma do mesmo jeito. Ficar atrás vai perder mais ainda. Exatamente. Helena, 20 pontos, 7 vitórias, ele teve 6. Para isso, você não pode jogar com 3 volantes, como está jogando. Jusilei, Petros e Hernanes. A bola não chega no prato. É claro, com 3 volantes do meio de campo, a bola não vai chegar no atacante de outra maneira adequada. Quem? E o Hernanes está fazendo gol. Sim, faz gol, é outra coisa. É um lance isolado, ele faz um gol de falta, ele faz um gol numa jogada.
mas a organização do time, a produção, a fluência do meio de campo em direção ao ataque, isso não existe no São Paulo. Então, o que é que precisa? São Paulo tem um jogadorzinho ali, coitadinho, mocinho, tá lá, chamado Lucas Fernandes, que é uma preciosidade como meio armador. Bota esse menino para jogar no lugar de um desses 3, que são excessivos. Você vai ver como o time vai melhorar, porque tem melhorado às vezes que ele entra. São pequenos detalhes, o Leão sabe disso, o Miller e o Vampeta melhor do que eu. São pequenos detalhes na formação de um time que fazem a grande diferença. Só para dizer que o Dorival Júnior deu uma entrevista hoje para o site oficial do São Paulo, e a gente está repercutindo no site gazetesportiva.com, dizendo que os jogadores têm que modificar seus hábitos, têm que modificar as suas posturas para tirar a equipe da delicada situação em que o time se encontra. Então, aspas do Dorival, de um modo geral, sim, ele tem exigido uma mudança de hábitos e postura dos atletas. E percebo isso em cada atleta. É um fato importante para nos preocuparmos ainda mais. Assim, cada momento será mais proveitoso, será melhor. É fundamental a qualidade de nossos trabalhos para conseguir os resultados também. Então, deve ter alguma coisa aí, essa questão de mudança de hábitos. Esse talvez... é um dos raros competentes do que estão lá. É um dos raros. Ele deu essa mudança são esses 10 dias convivendo dioturno, com bastante treino, com bastante diálogo e com bastante demonstração da sua vontade interna de mudar. Não adianta só da boca para fora, não. Tem que mostrar, o torcedor está lá para ver essa mudança, e essa mudança não pode demorar para acontecer. Tem que chegar o mais urgente possível. Chico, e aí? Olha, Flávio, eu estou pessimista com o São Paulo. Estou pessimista com o São Paulo. Pessimista com o São Paulo significa que ele vai cair ou que ele não vai cair? Não, que ele vai cair. Ah, tá. Eu acho que o São Paulo está numa situação super delicada. Porque eu não estou vendo aquele espírito de reação que a gente espera de uma equipe quando está numa situação como o São Paulo está. Não vem nada dos jogadores. Os jogadores jogam, por exemplo, contra o Palmeiras. O Rodrigo Caio perdeu um gol, negócio impressionante. Se ele faz aquele gol, era o São Paulo que ganhava. 2-0. Estava 2-0. Ia ser o 2-0. Ia ser o 2-0. Eu duvido que o Palmeiras virasse ou conseguisse a vitória. Então, está faltando pegada, está faltando raça para os jogadores. Eu até entendo. Acho que está faltando bola, viu? Bola! Mas até que eles têm vontade. Olha, é o seguinte, às vezes, você supera as deficiências técnicas com raça e com pegada. Não é o que acontece com o São Paulo. Tinha o Renatão lá na Vila Esperança, ele era o pedreiro, ele jogava, quando ele jogava, ele tinha uma raça, ele dividia, não jogava nada. Mas ele era o pedreiro bom pra caramba. Mas se você tem um zagueiro que bate a cintura pra cima, sabe, já assusta o adversário. Você vai dizer pra mim que não assusta. Espera um pouco. Depende, se fizer lá perto da área, assusta pro adversário. Mas assusta. Agora, o que Arboleda e Rodrigo Caio assustam? Quem que eles assustam? Ninguém. Nem eu eles me assustam. Tem o Lugano. O Lugano ele é um que eles também usaram para pano de fundo, como querem usar os outros. Vanderlei, e aí? É necessário um coordenador? Bom, eu acho que vai ser um drama até o final do campeonato, seguindo a linha. Acho que o time não cai, mas vai ser um sufoco, vai ser no bico do corvo, vai ser desesperador para a torcida do São Paulo. Entendo que o problema é bola mesmo. Os jogadores têm que resolver o problema dentro de campo. Mas vai na raça, Vanderlei. Por mais que... eles recebem bem, comem bem. Pô, eles têm obrigação. Se não está dando certo no toque de bola, vai na porrada, meu. Mas não pode entregar o jogo do jeito que o São Paulo está fazendo. Então, os jogadores... fica apático. Os jogadores é que têm que resolver o problema dentro do campo. O treinador tem as suas limitações e eu imagino que esteja o que está passando pela cabeça do Dorival. Vou usar uma frase que já foi dita aqui no programa: fecha a casinha ou parte para cima. O time não tem sido eficiente nas duas táticas, pior que defendendo e atacando. Mas agora, como está desesperadora a situação, nós temos que definir. Deve estar passando na cabeça do Dorival. Vamos fechar a casinha e vai terminar tudo 0-0. Porque nós vamos fazer uma barreira lá, colocar um ônibus na porta. E cai no porão. Ou o Zé Mourinho põe um ônibus. Até põe um ônibus. Ou
Vamos todos para cima, vamos arrebentar, garra, sangue, escorrendo, punhal na mão e vamos tentar ganhar do adversário. O que você vai fazer? Eu acho que não é possível que o Dorival esteja dormindo tranquilamente. Claro, porque ele, pelo brilho dele, né? Vanderlei, como atleta que fui, eu sempre joguei contra o São Paulo. E o São Paulo tinha uma característica, independente dos seus atletas, que eram maravilhosos, como, só para falar Pedro Rocha, simplesmente maravilhosos. E eles não jogavam sufocando o adversário. Muito pelo contrário. Ele dava aquela tática, espera um pouco, deixe o que eles venham até nós, e velocidade no Miller, no seu Careca, enfim, de todos aqueles craques que lá jogavam. E assim ganharam todos os títulos. Eu me lembro que uma vez, o treinador do Palmeiras era novo, e me perguntou, o que você acha do jogo de hoje? O senhor está perguntando para mim? Sim. Com imenso prazer posso falar. O São Paulo joga assim, gosta de jogar assim. Vamos fazer o contrário do que nós sempre fazemos. Nós sempre vamos atacando, porque nós confiamos no nosso futebol, tomamos a bola nas costas e perdemos de 2-1, 1-0. Vamos fazer o contrário. 2-0 para nós no final do jogo. Então, aquilo é uma característica do São Paulo. E o São Paulo perdeu essa característica. Como o Vanderlei disse, o Júnior, que sabe, é um estudioso do futebol, deve estar com a cabeça quente também. Por isso que eu digo que esses 10 dias, distante de tudo, mais próximo do problema, ele vai conseguir dar o resultado. Vanderlei também falou, vai ser um sofrimento até o final do campeonato. Acho também que será um sofrimento até o final do campeonato. Mas eu entendo e falo, não escondo, acho que ele não vai cair e não torço para ele cair, porque o São Paulo é muito grande e nós precisamos sempre, cada vez mais, de grandes equipes no país. Só como lembrete, vamos passar para o Corinthians, o próximo jogo do São Paulo é contra a Ponte Preta. Ricardinho, o pessoal da Ponte Preta, eu sei que a Ponte Preta muda de time a cada 3 meses, todos mudam, né? Mas a Ponte muda a cada 3 meses. Mas é uma história recente de um torneio sul-americano que o São Paulo fez uma sacanagem com a Ponte Preta e tirou o jogo da Ponte Preta lá do Moisés Carelli. Perdeu assim mesmo, o Rildo deitou e rolou em cima deles no Morumbi e tal. É bom lembrar disso, tá? Então esse é um jogo que a Ponte Preta não pode perder. Esse não pode perder. Não tem direito porque tem uma dívida recente aí. Então, pessoal da Ponte Preta, no mínimo você tem que ter vergonha na cara. E o pessoal que não lembra, que não sabe da história, contem para eles como eu já estou contando aqui. Corinthians, o Robin Hood do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. A lenda inglesa conta que Robin Hood era um fora da lei que roubava da nobreza para dar aos pobres. Hábil com arco e flecha, ele vivia na floresta de Sherwood e, tendo existido ou não, para muitos ainda é um dos maiores heróis da Inglaterra. O motivo é desconhecido, mas no futebol brasileiro o Corinthians se tornou um verdadeiro Robin Hood, arrancando pontos preciosos nos clássicos contra os chamados grandes e vencendo partidas difíceis fora de casa, mas esbarrando diante de times na zona do rebaixamento e, o pior, dentro de Itaquera. Foi assim contra o Vitória e o Atlético Goianiense. A gente está concentrado por todas as partidas, né? Mas acabou realmente coincidindo de ser adversários que estão em zona do rebaixamento. É difícil explicar, porque a gente tem que dar méritos também para quem vem contra o Corinthians e se defende bem e consegue achar uma bola. Acho que não é só ficar falando que nosso time foi mal ou que a gente perdeu. É mérito de quem vem aqui e consegue fazer uma grande partida e sair com a vitória. Mas o comparativo entre Robin Hood e o Corinthians acaba por aqui quando o assunto é a mira do ataque corintiano nas últimas partidas. Enquanto o príncipe dos ladrões não errava uma flechada, o Corinthians esbarrou nas boas atuações dos goleiros Fernando Miguel do Vitória e de Marcão do Atlético Goianiense. Tudo se resume em gol e a gente não fez os gols que criamos. O futebol é bom por causa disso, né? Nem sempre os que estão na frente vão ganhar e os que estão atrás estão procurando sair também vão complicar. E não é de hoje que o atual Corinthians ganha jogos considerados difíceis e perde outros que poderiam ser considerados mais fáceis.
Na vitoriosa campanha do Paulistão, as únicas derrotas do clube foram contra Santo André e Ferroviária. Empolgada com a excelente campanha do time no primeiro turno, a Fiel estava desacostumada com as derrotas e não gostou nem um pouco de entregar 6 pontos para, digamos, aqueles mais necessitados. Resta saber agora se o Timão vai acertar a mira e deixar na jugular o 7º título do Brasileiro ou não. O Corinthians tá gostando de perder para time pequenininho aí, hein? Tanto no Paulista como no Brasileiro. O volante Gabriel, um dos pontos de referência da defesa corintiana, deu uma entrevista exclusiva para o Mesa Redonda. Vamos acompanhar. Legal, o nosso convidado nesse Mesa Redonda Futebol Debate é nada mais, nada menos do que Gabriel. Uma sustentação nesse meio-campo corintiano. Aliás, o Corinthians que tem hoje a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. São 11 gols em 22 jogos. É um time difícil de ser batido, um time difícil de ser vazado e principalmente passar por esse meio-campo que já teve Ralf e hoje com certeza tem você, Gabriel. Qual é o segredo desse Corinthians? Obrigado por participar com a gente, cara. Obrigado, um abraço a todos. Muito feliz pelo momento, né? Pelo que venhamos passando. É uma equipe muito consistente, né, defensivamente. Isso também nos ajuda a viver esse momento, né, de liderança, de estar fazendo um grande ano, uma grande temporada. E temos que manter, né? A gente sabe que o campeonato é longo, ainda temos algumas partidas ainda pela frente dificílimas, mas a equipe está preparada para fazer uma grande final de temporada aí para, se Deus quiser, coroar com o título, que é o nosso objetivo principal. Falar hoje com o título paulista conquistado, com o brasileiro bem encaminhado, uma situação boa, é tranquilo. Mas naquele momento, você sair do Palmeiras e vir para o Corinthians foi uma decisão muito difícil. Como é que você tomou essa posição? Teve conselho da família? Que hora que você falou, é o momento realmente de trocar? Como é que você bancou isso? O apoio da família foi muito importante. E também pelo que eu disse anteriormente, pela ambição que o Corinthians tinha de fazer um grande ano. Mas o que foi principal foi o clube que eu iria vestir, que é essa camisa que é a maior do Brasil. Como é que bateu ali dentro na concentração o que a crítica falava a respeito do Corinthians, que é uma avaliação, porque num primeiro momento, por tudo que se havia observado, o Corinthians era a quarta força, e o Corinthians sai de quarta força para ser campeão paulista e para hoje ser o líder do Campeonato Brasileiro. Algumas pessoas rotulavam o Corinthians ainda como uma quinta força do Campeonato Paulista. Eu acho que assim, falta um pouco de respeito com a instituição que é o Corinthians, com a camisa que o Corinthians tem, com os jogadores que tínhamos. Hoje temos 3 a 4 jogadores que são titulares da equipe, que são cotados para jogar uma Copa do Mundo. Então acredito que não era uma equipe assim totalmente fraca e mal tecnicamente, como muitas pessoas falaram. A equipe tem uma excelente temporada, um excelente ano, e acho que isso foi construído com muito trabalho. Dentre esses fatores que você falou, que chama muita atenção pra gente que está do lado de fora, é o trabalho do Carille. Sem comparar, mas acabar comparando com os outros profissionais, treinamento fechado, e frescura pra cá. O Carille chega na coletiva, ele chega e fala, vai jogar assim, ele é muito transparente, isso não é comum. Vocês também sentem isso e isso facilita o trabalho de vocês? Fala um pouquinho do Carille. Facilita, até tem outros treinadores que nós vemos que a própria equipe, o jogador não sabe se vai jogar ou não, isso... eu não concordo, mas assim, é a forma de cada um trabalhar, a gente tem que respeitar. Acho que o Carille vem fazendo é um trabalho excepcional, por isso que a equipe vive esse momento, como eu falo, não só o momento, o ano que nós venhamos fazendo.
como o grupo está administrando essas 2 derrotas, como é que é essa nova superação pela frente. Acredito que não muda nada no nosso trabalho, no nosso ambiente, até porque, como você disse, né? Quem veste essa camisa sabe o peso que ela tem, já tem uma responsabilidade muito grande de entrar em campo e representar esse clube. Então não é o que a imprensa rotula como, vamos ver se agora vai, porque o ano inteiro está sendo assim. A equipe está muito focada em ser campeão. Então não vai ser um tropeço ou outro que vai tirar a confiança da equipe. E o próximo jogo já é um clássico contra o Santos e nós vamos fazer o nosso jogo. Na hora que ter que ir para cima, nós vamos para cima. Na hora que tiver que defender, vamos defender. Até porque nós temos uma vantagem na tabela que ninguém deu de mão beijada para a nossa equipe. Sim, nós construímos o que nós vivemos hoje. Nós temos a oportunidade de encurtar o campeonato. Isso só depende da gente. Mas o nosso objetivo maior é ser campeão. Da maneira que for, vai ser importantíssimo para a equipe. Para a gente fechar, complete a frase. O Corinthians não vai ser campeão brasileiro C? Deixa eu ver. Eu não quero nem falar essa frase. Eu quero falar que o Corinthians vai ser campeão brasileiro com muito trabalho e se mantivermos o que venhamos fazendo. Acho que essa é a frase sempre positiva e levando para frente que isso faz a diferença pra gente. Gabriel, sucesso pra você, parabéns aí pelo ano, pela campanha. E olha, Flávio, é sério o candidato ao troféu Mesa Redonda, acho que dificilmente vai fugir do Gabriel estar no final do ano com a gente lá recebendo o prêmio de melhor volante, tá certo, Gabriel? Obrigado, fico feliz, vou correr muito esses 16 jogos aí pra poder concorrer ao prêmio, mas o objetivo nosso é ser campeão e depois pensar em alguma coisa individual, porque a nossa equipe merece muito, com muita humildade e trabalho. Valeu, abraço a todos aí. Falou, gente. Tchau, tchau. Já que o Gabriel falou e o Garrafa também, troféu Mesa Redonda. Já está valendo, troféu Mesa Redonda, que esse ano vai ser na primeira semana de dezembro, como sempre, né? Logo depois a rodada, o campeonato termina termina dia 3. Dia 5 de dezembro a nossa gravação e no segundo domingo de dezembro mostraremos, dia 9 de dezembro estará no ar mais uma edição do Troféu Mesa Redonda e mais uma vez as queridas Lux Color e Baltec estarão conosco em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda, muito legal, muito bacana. Contamos com você e agradecemos a Baltec e a Lux Color por estar mais uma vez conosco. Ô Vampeta, qual é o nível do Gabriel, que é da tua posição lá quando você jogava? Tem cobra e tem minhoca, né? O cobra e minhoca. Ele é cobra ou é minhoca? Eu e César Sampaio, como estar juntos, somos cobras. Não, o Gabriel se adaptou bem, o Corinthians saiu do Palmeiras, aquela, né? E é preso lá no Monte Azul. É do Monte Azul. Aquele, que a gente sabe. Isso. Mas chegou bem no Corinthians, se adaptou bem. Não é a cobra que nós precisamos, mas dentro daquilo que faz corretamente. Mas também não é minhoca. Também não chega a ser minhoca, né? E o que existe entre cobra e minhoca, então, para chegar? Mariposa. Acho que sei lá. Não pode ser, porque Corinthians é Corinthians. Onde é que tem mariposa? Você gosta, né? Não, você que falou da mariposa, pô. É um Bambi. Um Bambi bem anti-chulapo. Pós-chulapo. Não, mas vem jogando bem. Ele é bom jogador. O Vampeta está dizendo que ele tem o DNA do Corinthians. Professor, eu agradeço. Eu sou campeão do mundo igual ao senhor. O senhor me convocou, eu no PSG, aonde o Flávio é apaixonado pelo Neymar. O senhor me trouxe para as eliminatórias jogando e com problemas. Se hoje está aqui o Mila, que torceu pra caramba por 2002, como o senhor torceu para 70, e como eu estou torcendo para 2018. Ô Chico, e esse Corinthians, o Gabriel, que nos deu essa entrevista, que é realmente um cara que está jogando um belo campeonato? Olha, eu não acho o Gabriel minhoca, não. Aliás, a minhoca é um inseto e cobra é um réptil. A diferença
Está profundo aqui. Não, é verdade. A diferença é que quando ele joga, ele parece ser um réptil. Não, joga bem, E não. qual é a diferença do réptil para o inseto? É que o réptil é muito territorialista. Ele demarca um território e aquele território é dele. Estão falando de biologia. Se você... Zoologia. Mas eu estou dando exemplo, porque eu acho o Gabriel... Aula de zoologia. Não é isso. Zoologia. Por exemplo, Ele faz falta onde, Chico? Se não jogar, faz falta. Faz falta. Faz falta por quê? Porque ele pega. É que nem o jacaré. O jacaré está ali. O jacaré está na lagoa ali direitinho, bonitinho. Só esperando. Aí você dá. Só esperando para dar o bote. Mas é verdade isso aí. Ele olha para você, você olha Só para ele. esperando para ele dar o não bote. liga. Aí você pisa na água, ele vem que nem um louco para te pegar. Tá, e o que Porque o Gabriel você tem com pisou no isso, território dele. O Gabriel é mais ou menos assim. Ele manda marcar por zona. Com isso não marca por homem a homem, é difícil. Por zona, marca por zona. Então, entrou na zona dele, ele vai lá e crau, que nem um jacaré. Mas o réptil chegamos à conclusão que não é nem cobra, nem minhoca, é jacaré. É jacaré. O cara é jacaré. É um réptil. Ele tem um sentido. Aliás, volante que é volante, que não tem sentido territorialista, não pode ser volante. O Vampeta, por exemplo, o território do Vampeta, quando ele jogava... Não. O território dele ia da área do Corinthians para a área do adversário. É melhor não passar para ele falar o território todo, que aí vai ser complicado. Não. Ele dividia com o Rincon a coisa, mas ele era ali um jacaré. Ele comanda o espaço dele bem. Ele no espaço dele, que é delimitado para ele se sai muito bem. Por isso que o Corinthians está indo. Agora, ele quando vai para frente, no São Paulo ele fez gol, ele também sabe chutar no gol. Ele não é bobo. Falta um pouco de aprender a cabecear para ele, né? Meu modo de ver, analisando o Gabriel, assim, o futebol dele. Eu me lembro de um gol de cabeça dele. E eu me lembro que... Falta um pouco de girafa, né? Falta um pouco de girafa. A altura. Mas Deus do céu. Ele pode treinar, não é verdade? Ele pode treinar e acho que... Esse programa é o patrocínio do Simba Safari. É um fundamento que ele pode melhorar. Agora, o culpado de ter entrado nessa área biológica foi o Vampeta, que chamou carne de minhoca e não carne de minhoca. Procurar nem cobra nem minhoca. Deixa eu falar de uma coisa que é maravilhosa, é o máximo, é rei. Se fosse falar de bicho, era o leão. Tem uma pergunta aqui para o Vampeta, do Rafael dos Santos e o Antônio Sampaio também, eles são de São Bernardo do Campo. Na sua opinião, por que tem alguns jogadores que amarelam e não querem bater pênalti quando justamente a decisão vai para a disputa de pênalti? O que acontece com o atleta nesse momento? Eu vou na teoria do Careca, né? Careca, espetacular. Espetacular. O Miller... O Careca falou, Vampeta, pênalti tem que bater todo jogador ruim. Quando ele perder, ninguém vai lembrar que é ele. Os craques, quando bate, todo mundo lembra. Boa teoria. A teoria do Careca ele falou, por exemplo, o goleiro se não pegar, ninguém fala assim, o cara não pegou um pênalti na disputa de pênalti. Mas o craque, quando todo mundo, o Zico, o Baresi, o Sócrates. Mas o ruim ninguém lembra. Pelé perdeu. Então, o cara pênalti tem que bater só o jogador ruim. Porque se ele errar, não já é ruim nada, mesmo. ninguém lembra. O craque, todo mundo lembra, se perde. Não, acho que pênalti, Flavinho, pênalti é momento. O jogador que tiver aquele momento bem de cabeça para bater, ele vai bater. Porque quando chega na hora do pênalti, em 94, eu tô lembrando agora, o Vampeta falou, o Barreira chegou para todo mundo e disse, você tá bem para bater? Tá bem para bater? Muitos não quiseram bater. E aí, quando ele chegou no Romário, o Romário disse, não, eu vou bater. Eu só quero ser o primeiro. Quer dizer, é um momento do jogador, não é nem treinamento, é um momento. Essa Copa que foi pro pênalti contra a Itália. O Bebeto, que deve estar lá, amigo nosso, o Bebeto falou, eu digo, que é o quinto? Que não chegou no quinto. Sim. O Bebeto falou, como eu dei graças a Deus. Ele lembra no La Corunha que um pênalti decisivo, ele não bateu, passou mas tem a ver com o batedor oficial. O cara perdeu, então é confusão. Não precisa ser estrela do time, o jogador mais pago para bater o pênalti. A gente treina, sabe que é um cara que bate melhor. Eu falei, o Roberto me falou, eu pisei para não chegar. Deixa eu falar da história do Robin Hood. Só um detalhezinho a respeito do Careca e pênalti. Na estreia dele no São Paulo, perdeu 3 pênaltis. Contra o Grêmio? Contra o Grêmio? O Miller, essa história do Robin Hood, por que o Corinthians está ganhando de grandão e perdendo de pequeno? Acho que o Corinthians vai ser campeão pelo primeiro turno. Mais pelo primeiro turno que pelo segundo turno, né? Porque no segundo turno está tendo uma instabilidade. Eu acho que à medida que o jogador vai jogando, que nem o Gabriel, como o Vampeta disse, é um jogador mediano, mas só que tem que adquirir confiança.
o time está num entrosamento muito bom, o seu posicionamento tático defensivo já é definido, quer dizer, e está com tanta confiança que tem chegado lá na frente fazendo o papel de um meia, entrando dentro da área para poder concluir uma jogada. Então acho que a confiança do time é tão grande que até o Gabriel, que não é um grande jogador em termos técnicos, ele chega bem dentro da área e chega com confiança para poder finalizar. Acho que esta confiança influenciou no time todo e até nos jogadores de reservas, e acho que o Carille conseguiu, né? Ele veio aqui e disse isso, ele conseguiu dar uma identidade para a equipe, e essa identidade tem sido assim muito eficiente durante o campeonato. E essa identidade, Leão, eu dou a bola para eles e jogo no contra-ataque. Por isso que quando o time não dá a bola, quando o time não faz isso, né, não ataca, complica. E o Corinthians não sabe jogar perdendo. Ele se atrapalha um pouco, ele sai das suas características. Agora, uma coisa foi fundamental também, para ter um primeiro turno maravilhoso, foi que todo mundo coordenou direito. E se nós observarmos, nesse segundo turno, o coordenador da equipe, que é o Jadson, está machucado. Não foi bem, se machucou, não voltou do mesmo nível. Betão quebrou 2 costelas. Então, esses 10 dias vai servir também para recuperá-lo. Acho fundamental que as grandes equipes tenham grandes coordenadores. Porque quem não tiver hoje no futebol, não Você acha não que o Corinthians tem um jogador assim ou é o time todo? Não, eu acho que o coordenador é o Jadson. O coordenador do Santos é o Lucas Lima. Todos nós já sabemos. Eu discordo um pouquinho do que você fala assim, de negócio de dar bola. Quem trabalha todo dia, no dia a dia, no treinamento, você fala assim, dá bola para usar o contra-ataque. Quando você dá bola, é porque você não tem qualidade. Quem tem qualidade não dá bola para ninguém, não. Mas você vê que o Corinthians, a média dele de posse de bola é muito pequena. O Corinthians entrega a bola para explorar o contra-ataque. O Mourinho gosta de jogar assim, depende como é que você faz. Pode ter certeza. Gosta de jogar assim. Você pode ter certeza do seguinte, você sabe com quem trabalha, eu duvido que algum treinador, algum time seja montado para entregar a bola, para ser... Você vai errar o passe. Mas você não liga. O que você fala assim, não é assim, pega a bola, dá a bola para eu lá e... Não é isso, mas assim, o time que tem qualidade não quer dar bola, o cara que tem qualidade não quer correr atrás de ninguém. Mas ele espera, sabe? Você citou aí essa parada, está todo mundo falando da parada. Eu acho que é péssima essa parada. Acho que prejudicou o Corinthians. A parada não é legal para o Corinthians, não foi boa para o Corinthians e para as outras equipes. A primeira parada, de 15 dias. E essa atual também. E para o São Paulo é uma parada de tortura. Porque é aquela história que acho que foi a Helena que falou aqui, que se pergunta toda hora, vai cair? Alguém falou aqui, vai cair? Foi o Helena. Foi o Helena. Vai cair? Você imagina o que esses caras ouviram nessa parada técnica de todo esse período? Quantas vezes eles ouviram do porteiro, da família, dos torcedores que foram fazer pichação? Então, foi tortura para o São Paulo, foi ruim para o Corinthians, que é o líder do campeonato. Não acho, não. Eu achei péssimo. Porque todo mundo parou. Eu achei péssimo para o Corinthians. Aqueles que estavam... Menos o Grêmio. Eu conheço a sua opinião, só ouça a minha um pouquinho só. Eu só queria dizer o seguinte, que os outros times já estavam, digamos, patinando. A parada para o Corinthians foi péssima para o São Paulo, lá em cima, e péssima para o São Paulo, lá embaixo, na minha opinião. O Chico, e essa história do Corinthians? Por que o Corinthians perde de pequeno? Perdeu do Santo André, perdeu da Ferroviária, perdeu do Atlético Goianiense, perdeu do Vitória. O que acontece? Bom, na minha opinião, é o seguinte, eu acho que a parada de 15 dias quebrou o ritmo do Corinthians, o Corinthians estava embalado. Se ele continua jogando nesses 15 dias, pelo menos faz 2 jogos pelo campeonato, ele não perde, ele ganha, porque ele estava embalado. Os jogadores sentindo contusão, sentindo cansaço e tal, mas estava no pique. Parou, perdeu o pique. Perdeu o Jadson, que nem disse o Leão, e o Leão tem razão, né? Que também é um grande coordenador, é o homem que arma tudo, que faz a bola chegar no jogo. Né? Isso é muito importante. Tem 2 caras que fazem a bola chegar no jogo. O Cássio, batendo tiro de meta, por incrível que pareça, e o Jadson. E o Jadson fez gols também. Fez gols também. Agora, o que eu acho é que o Carille, ele vai ter que apresentar alguma coisa além desse segundo turno. Por exemplo, meu modo de ver, chute de fora da área.
Acho que ele tem que treinar muito chute de fora da área, porque às vezes os adversários se fecham e o Corinthians não tem como chegar no jogo. Então, deixar o jogo na sobra e tentar arriscar com o Jadson, com o Rodriguinho, com o Maico mesmo, o Maico, né, que bate bem. No começo ele estava fazendo bem isso, né? Estava chegando bem, chutando o próprio Gabriel. Inclusive o Cleiton, o Cleison, não o Cleiton voltou para o Atlético Mineiro e fez gol. Né? De fora da área chutando. Mas o Cleiton, de fora da área chutando. Então, foi bobagem soltar esse Cleiton, eu não soltaria não, porque o Corinthians não tem reserva à altura dele. Talvez o Carlinhos dê certo, eu não sei. É uma aposta, né? Não é uma realidade. Tomara que dê certo, na minha opinião, né? Tomara que dê certo. Agora, você vê, outra coisa que o Carlinhos tem que tentar, gol de bola parada, gol de falta. O Corinthians não fez um gol de falta no campeonato até agora, cara. Não fez um gol de falta. Eu lembro, o São Paulo fez um com o Hernandes e agora esse do Edilson. Ninguém mais está fazendo. Não. Tá raro o gol. Não, mas tá raro o gol. Mas você tem que. Mas eu entendo o que você disse. Eu estou dizendo que está raro de um modo geral. Está raro de modo geral. Mas veja bem. Escanteio, né? Escanteio, né? Bola na entrada da área, tem que bater falta, tem que treinar falta. Pega lá, quem bate bem? O Jadson vai bater falta. Quem bate bem? O Michael. Esse ano aqui, eu torno a dizer para vocês, o único gol de falta que o Corinthians fez foi com o Michael, no Campeonato Paulista. Só um gol de falta. Tá rápido. Então quer dizer que é uma arma que o Carille tem que aprimorar. Eu acho que aprimorando, chute de longa distância, né? Bola parada, bem aproveitada. Não a bola levantada, que o cara se livra da bola, vai para a linha de fundo e se livra. Não é isso. Escanteio. Isso não é cruzamento, isso é centro. É centro. Não é para centro, é para cruzar. Para o centroavante ou para o back aproveitar. E também mais jogadas nesse sentido vertical e aproveitando bola parada na frente do gol. Coisa que o Corinthians não está fazendo. Para a gente encerrar esse tema, Heleno. Não, é o seguinte, é curioso isso, né? Porque a gente estava imaginando, no final do primeiro turno, o Corinthians é um time que não tem elenco, né? Um elenco prodigioso e tal. Era de se esperar que o time estivesse cansado pela extraordinária campanha que tinha feito no primeiro turno. Exigia-se, portanto, um tempo de parada para o Corinthians se recuperar fisicamente, recuperar os jogadores que estavam começando a se machucar, poder treinar um pouquinho mais, algumas alternativas e tal. E quando vem essa parada, depois dela, o Corinthians começa a perder e então começa a dizer, aí perdeu o ritmo. Quer dizer, sabe, o futebol é um negócio muito maluco. O que é lógico passa a ser ilógico, dependendo do resultado, simplesmente. Se o Corinthians tivesse ganho esse último jogo aí, que ele criou uma série de oportunidades, poderia ter ganho. O Atlético. Já tinha mudado essa perspectiva. Né? Vamos falar um pouquinho do Palmeiras e um jogador importantíssimo do time do Palmeiras, talvez o mais importante, concedeu uma entrevista exclusiva ao Mesa Redonda. Vamos ver. Moisés, obrigado por nos atender. Que é isso, prazer. Começa o nosso bate-papo voltando lá para fevereiro, Campeonato Paulista, Linense e Palmeiras. Você deixando o campo com 2 ligamentos rompidos no início de uma temporada tão promissora para o Palmeiras, né, cara? Momento mais difícil da sua carreira ali? Sem dúvida, né? Um deles. Porque o momento mais difícil é você até chegar ao profissional, né? Já começa uma carreira, mas você não tem certeza de onde vai. Então, sem dúvida, esse é o momento mais difícil. Mas uma lesão como essa, no momento que eu estava vivendo, também foi uma barra muito grande, onde a gente está sujeito, né? O profissional está sujeito a isso. E graças a Deus consegui superar muito bem. Como é que o Moisés se sente hoje dentro do campo? Zerado, 100%? Em questão de dor, clinicamente sim, 100%, nenhuma dúvida. Já fui até bem testado quanto a isso, né? No primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, o Sid Clay me deu uma entrada com 5 minutos do segundo tempo, ele me deu um carrinho na perna por trás, assim, um lance totalmente perigoso. E mesmo assim eu não tive receio nenhum, continuei normal. Volta na Libertadores, marcando gol, cobrando pênalti, mas com o Palmeiras eliminado pelo Barcelona em pleno Allianz Parque. Que sentimento, que aprendizado que ficou daquele jogo, cara? Então, é uma mistura de emoções, né? Para mim não vai deixar de ser marcante esse jogo,
né, por tudo que se envolveu. Era um sonho meu disputar uma Libertadores. Realizei, consegui fazer o gol. Dentro daquele jogo eu vivi várias circunstâncias. E a gente aprende que o futebol, você tem que ter o seu nível de concentração o tempo todo em cima, porque não se abalar com as coisas ruins e nem se enaltecer demais com as coisas boas. Você tem que ter um equilíbrio, porque o sobe e desce no futebol é muito rápido. E falando justamente nisso, depois de todo o investimento, tudo que se espera desse time do Palmeiras, por que você acha que os resultados ainda não vieram para esse elenco de 2017? Cara, é porque futebol não é uma ciência exata, né? Se fosse, como todos falaram, não muitos, todos falaram que o Palmeiras iria conquistar títulos esse ano. E era esse o objetivo, o plantel foi feito, a estrutura permite isso, mas não aconteceu. Mas não tenho dúvida que com esse grupo, com tudo que se criou, a gente irá conquistar. Se não for nesse ano, vai ser no próximo ano, porque o Palmeiras vem fazendo um trabalho a curto e médio e longo prazo. Então não tenho dúvida que esse planejamento que se foi criado não vai ser perdido só porque esse ano ainda não conquistou. Seleção brasileira, o Moisés ainda pensa na Copa do Mundo de 2018? Olha, era um objetivo meu para 2017, né? Era um sonho que eu tinha. Não morreu, né? Esse sonho está aqui, permanece, mas também eu entendo a realidade do momento, né? Quase 6 meses parado, a Copa está muito próxima, o Tite vem fazendo um trabalho excelente e está muito próximo de fechar o time, mas a gente tem que procurar fazer o nosso trabalho. O que eu penso é só fazer o meu melhor no Palmeiras, retomar o meu ritmo do ano passado, porque se eu conseguir retomar esse ritmo, conseguir ajudar o Palmeiras, consequentemente minhas chances aumentam. E vendo o Brasil jogar nesse estilo bem dinâmico do Tite, você se enxerga ali nesse time, nessa formação, nesse 4-1-4-1 que ele tem utilizado? Enxergo, com certeza, né? Até alguns jogadores têm características um pouco parecidas com a minha, né? Então eu todos os jogos assisto, né? Presto bastante atenção, porque caso um dia eu venha a ser chamado... Já está pronto, né? Se eu vou estar pronto, eu não sei, mas eu vou procurar fazer o meu melhor, né? E ver o que eles fazem, porque está dando resultado, então você tem que procurar aprender dessa forma também. Camisa 10, profeta, carinho da torcida, vocês consideram um ídolo aqui no Palmeiras? Não, ainda não. Me sinto muito querido, né? Um cara que o torcedor admira, isso sim. Mas para me tornar ídolo, eu não tenho nem... Talvez eu terei 50 jogos, 60 jogos por agora, né? Então acredito que ainda falta bastante para mim tomar esse posto de ídolo. Acredito que quando eu atingir aí uns 200 jogos, conseguir mais 1, 2 títulos importantes, talvez a gente entre para esse hall. Mas ainda me sinto só um jogador querido, que a torcida vê com bons olhos, mas para se tornar ídolo precisa de um pouco mais. Moisés, queria te agradecer. Que isso, eu que agradeço. Pelo bate-papo. Obrigado. Boa sorte aí. Lembrando que o Palmeiras agora só volta a campo no dia 9 de setembro contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, no Independência. E o Moisés vai estar lá, né, Moisés? Na minha terrinha, né? Na sua terrinha. Meu pai, família toda em peso lá torcendo pra gente. Família em peso. Valeu, parceiro. Valeu, um grande abraço. Um abraço, gente. Leão, e esse Palmeiras, depois da perda da Libertadores, que era o grande objetivo, o que você pode falar pra gente? E do Moisés também. Bom, o Moisés, primeiro, tem que enaltecer pela grande recuperação dele, né? Ele estreou novamente, podemos assim dizer, no Palmeiras. Em pouco tempo, em uma partida, ele solucionou o problema. E dentro dessa solução, ele vem se mantendo. Ele disse que ainda não se considera nem um ídolo, nem um craque. Mas ele está no caminho certo, principalmente em termos de pensamento. Acho que a humildade dele e a capacidade dele vão caminhar para que isso se torne realidade. Acho que o Palmeiras está oscilando muito esse ano. Acho que não está naquilo entusiasmo que aconteceu para conseguir o campeonato. Todo mundo esperava uma repetição. Essa repetição não aconteceu e não vai acontecer. Tem que ter uma esperança de terminar o ano ainda, eu não diria no apogeu, mas dentro de um limite possível de vitórias. Pensa-se na Libertadores, e aí recomeçar. Acho que muitos jogadores não são os mesmos,
apesar de ter o mesmo nome. Como atleta, já passaram do ponto dentro do Palmeiras. E agora eles estão começando a selecionar um pouco mais, pararam com aquela correria de contratação e voltaram a uma realidade. Acho que o Palmeiras, para o próximo ano, será bem melhor do que esse. A troca de técnico teve influência nisso? Teve influência, sim. Acho que tanto na saída de um como na chegada do outro. Eu acho que não fizeram o planejamento direito e isso matou qualquer possibilidade maior em determinados momentos. Tanto é que até agora não estão satisfeitos com aquilo que conseguiram. Conseguiram o quê? Conseguiram pelo menos a dignidade de estar entre os 4. E isso é muito importante dentro de um campeonato muito difícil. Agora, aqui o planejamento talvez tenha sido certo, mas não vingou. Isso acontece, você faz tudo certo e aí os resultados não vêm. Por que não resultado? Porque as pessoas mudaram também. Ou se cederam, né? Ou se omitiram. Coisas que o ano passado era notório que todo mundo queria, todo mundo se abraçava, todo mundo queria jogar. E esse ano não foi assim. Tanto é que a geração de tudo isso veio com a indisciplina de alguns atletas dentro, inclusive, do Palmeiras. Acho que a solução, e essa semana que vai se iniciar, é uma semana perigosa para a solução de um caso que todo mundo comenta dentro do Palmeiras, que é do Felipe. Acho que está o treinador do lado, a diretoria do outro, e o atleta e os advogados do outro. Oxalá tenhamos, para o bem do Palmeiras e para o bem do futebol, uma compreensão e um julgamento correto, independente se tenha mesmo que prevalecer uma punição ou não. Até por uma questão de tempo, vou fazer uma enquetezinha, por favor, só a resposta sim ou não. Vanderlei Nogueira, você reintegraria o Felipe Melo? Não. Não. Chico? Reintegraria. Helena? Não. Não. Vampeta? Você é bom, professor. Não, eu sou treinador, não sou professor. Ele é o último que vai falar. Sim ou não? Ele é por último? Eu acabei de falar. É isso? É. Democracia assim? Eu tô aprendendo muita coisa com você. Vou mudar. Sim. Miller, reintegraria ou não? Nem deveria ter sido afastado. Para mim, tem que reintegrar urgente, até porque eu, tecnicamente, estava jogando muito bem. Leão, sim ou não? Agora sim. Difícil. Não, nós não sabemos. Quando comanda, você não fala que vai dar opinião, agora vai pipocar. Posso acabar de falar? Obrigado. Democracia. Eu acho que ele foi muito pesado, contundente nas entrevistas que deu e falou com uma alegria muito grande do seu treinador. Eu acho que o Cuca tomou uma decisão, disse que não jogaria mais com ele, que não fazia parte. Ele não falou da condição total, mas falou de uma condição tática que não faria mais. Arrumou uma maneira mais elegante de falar que não ia jogar mais com ele. Tá? Essa marcação. Eu acho muito difícil a volta dele. Não conseguiram vender, essa que foi a verdade. Achavam que iam ter muitas propostas e não tiveram as propostas suficientes para sair. Acho ele um bom jogador, mas eu distancio o bom jogador do bom homem. E um bom homem, ele não foi no contexto geral da equipe. Ele deve pagar por isso. Michele, vamos às fotinhas. Se você quiser dar a opinião do Felipe, por favor. A Michele. É muito difícil, porque é um atleta do Palmeiras, mas eu não sei como vai ficar o ambiente. Se ele for prejudicar o time, melhor não. Mas se de repente ele for bom pro time, conversar com o Cuca, fizer as pazes e ficar tudo bem realmente, aí sim. Mureta aí. E aí, sim ou não? Papo bonito. Eu não sei. Você empatou, então tá. O problema são as sequelas. São as sequelas que possivelmente poderão ocorrer. Eu vou na linha do Miller. Não devia nem ter saído. E eu detesto esse negócio de tratar jogador como bandido. O cara é um profissional. Eles podem não querer, não quer o jogador. Pega, rescinde o contrato, paga tudo que ele tem direito e manda embora. Negócio de treinar mais, isso é coisa de... Esses caras... Tá bom, então eu acho que ele tem que voltar. Aquele que não é bandido no futebol é o jogador. Esse é aquele que fala, o jogador não é bandido. É o único que eu discordo de afastar o jogador. Eles trabalham. É a mesma coisa que o treinador que fala assim... não aprova a atitude de alguns. Exatamente. Claro. O que ele falou da pessoa do Cuca, a gente tem que repudiar sempre, verdade.
Agora, veja bem, o treinador chega e diz assim, olha, vou te afastar porque você está com deficiência técnica. Um dia eu perguntei para o treinador que me afastou, me colocou no banco e falei assim, me responde uma pergunta, o que é deficiência técnica? Qual deficiência? Que deficiência técnica é essa que você está dizendo? Porque eu não estou entendendo essa palavra, deficiência técnica. Eu acho assim, e nem o caso do Felipe Melo, né? Porque ele vinha jogando muito bem, pô. O clube tem direito de não ter mais jogador. Tira o jogador, paga o que ele tem para receber e vai trabalhar em outro lugar. Respeito. Isso aí, o jogador treinar a parte. Não, isso não. Isso é deplorável em qualquer tipo. Isso é ridículo. Processo. É tratar o profissional como bandido quando o que é menos bandido no futebol é o jogador. Esse é o trabalhador que é o... O Mili perguntou pro treinador, o treinador falou, você toma vinho escondido. Michele, vamos para Vamos para Fotinha, esse negócio de menos bandido aí, eu não sei não. Olha, tem jogador que mas dentro do que se faz, jogador não rouba clube, jogador não faz negociata, jogador não faz esquema, é o que menos faz. Quero deixar bem claro que tudo que você disse a respeito do profissional, todo legal. Claro, o jogador é o que menos rouba, vamos dizer, traduzindo que rouba um tudo pouquinho, que você quer dizer. Mas é o que menos rouba. Na verdade, quando eu disse que não aproveitaria o Felipe, entre outras coisas, por causa do Moisés. Não, perfeito, tá tudo certo. Que precisava jogar, precisa jogar. Precisa jogar. Emerson Leão, o técnico Eduardo Batista foi inocente quando ele desabafou após a vitória do Palmeiras contra o Peñarol, e você acha que por isso ele caiu? Pergunta o José Roberto de Campinas. E várias outras pessoas querem saber a sua opinião sobre aquele momento que ele se exaltou ali naquela entrevista. Eu acho que ele não se exaltou. Eu acho que ele mostrou aquilo que ele era. Um homem honesto, de fibra e que não ia se esconder atrás de nada. Mas eu acho que ele já tinha caído antes daquela declaração dele. Eu acho que ele só estava esperando o Cuca falar, eu quero voltar. Ou seja, isso eu chamo de trairagem. Isso que foi feito com ele foi trairagem. Bom, agora vamos às nossas participações. Pessoal que mandou fotos aqui para o nosso WhatsApp do site gazetesportiva.com, nosso canal do torcedor. Temos o avô corintiano José Carlos com o neto São Paulino Vitor, de Hermelino Matarazzo. Que gracinha, um beijo para você, Vitor. O Carlos, torcedor do Corinthians, Jardim Vila Formosa, São Paulo. O Luiz Zerbinati, torcedor do Corinthians da Praia Grande. Legal. O Odair, torcedor do Palmeiras aqui de Santo André. Beijão, seu Odair. E o Wendel encontrou o Vampeta em alguma festa lá na Vila Maria. Aí sim. Ali é o pedal do Jacaré, Vila Maria. Aí sim. É isso aí, valeu por todos os vídeos, todas as fotos que o pessoal mandou. Hoje o tempo está curto, mas semana que vem tem mais com a Paulinha Vilhena aqui no Mesa Redonda. Legal. Bem-vinda, Paulinha Vilhena, que estará com a gente um Mesa Redonda assim, outro não. Isso, e essa semana, a partir de 7 de setembro, né, tem o feriadinho. A Paula Vilhena já está integrando a nossa equipe de esportes. Seja muito bem-vinda. A Paula, ela é atriz, ela é radialista, né, Paulinha? Ela é apresentadora super competente, a galera já conhece ela. Tá falando com o vazio? Hã? Tá falando com vazio? Que vazio? Você tá olhando aqui? Eu tô olhando a câmera. Não, olhei pra Paulinha. Eu sei, mas como é que... Que vazio, você tá maluco? 7 de setembro, a Paulinha já tá no Gazeta Esportiva e fica 2 semanas no Gazeta Esportiva que eu vou estar de férias. E aí 2 domingos no Mesa Redonda e depois ela passa a participar aqui do Mesa Redonda tá bom, e do Revista da Cidade. Meu Deus do céu. Vamos pro nosso Mesa Quadrada. Vamos lá. Estamos chegando, Mesa Quadrada, Vinícius! Girls and Boys do Brasil, estamos chegando. Ah, maluco, imagina você um cara pamonha e azarado. Dá uma olhada no começo dessa história. Vamos lá, tem pênalti, vai lá. Ah, não, você não fez isso, velho. Pô, aos 49 do segundo tempo, que tranquilo fazer isso dessa hora, cara. 89! Aê, 89! Se ajuda, 89! Aê, cara, o pessoal adorou lá. O cara chama Juventus, ó. Não, é o time dele! Eu seria igual esse 8 aí, mano, vou cobrar. O pessoal achou legal, bacana. Mano, você tá tirando, velho. Acréscimo de jogo. Você é um imbecil, cara. Você é um idiota. Eu vou te chamar disso aí porque você tá na Romênia, você não vai me processar, então eu posso te chamar de tudo isso aí. Aí vem o processo da Romênia amanhã. Eu não sei ler romeno mesmo? Tá ótimo. E não para por aí não, Vinícius. O rapaz ainda teve a audácia de chegar no vestiário nervosinho
dar um soco na mesa e quebrar o dedo. Que belo dia para se esquecer, Sensacional, hein? Parabéns aí mais uma vez, cara. E falando nisso, Gui, acho melhor a gente ir no padrão mesa quadrada de qualidade. Eu acho que de repente é uma boa pra gente, assim, relembrar as maiores cavadinhas do mundo que deram certo. Ou não. O rei da cavadinha Louco Abreu também já errou, olha aí, ó. Acontece, né? E o Pirlo também, acontece, né? O jogador de 1 bilhão também já errou sua cavadinha. Alô, Neymar! E Hernani Brocador, galera! Eita! Aí é o pato, a clássica, né? Olha, que patada, hein? E a cavadinha do Sanches, que classe, aprende aí, rapaziada! E o Zizou? Já errou a dele também. Não errou, foi gol, pô! Ai, meu Deus, e o Neymar, na época do Santos, aprendeu a fazer certo. Boa! Vini, o que essa bola está fazendo? Ela está com a pulga atrás da orelha? Não, ela está girando porque é hora do quê, Vinícius? Do giro de notícias! Tá começando! Giro da semana, o show! 28 de agosto, Escócia. Pelo campeonato escocês, o goleiro Scott Fox dá um drible humilhante no atacante Alfredo Morelos. Veja com seus próprios olhos! Mas o inesperado acontece. Um momento de desatenção do goleiro e o atacante se redime. ...31 de agosto, Lisboa, Portugal. Um dos maiores clubes do mundo, o Benfica choca o planeta no futebol ao anunciar 2 contratações bombásticas. O atacante eterna promessa Gabriel Barbosa, ou Gabigol, e o melhor lateral direito do mundo, Douglas, que na apresentação não sabia qual idioma falar. Do grupo, que tem uma plantilha que não tem um A falar de mal. 30 de agosto, Cariacica, Espírito Santo. O Flamengo é eliminado da Primeira Liga para o Paraná. E goleiro Alex Muralha é o grande destaque. Só que não! Ele falhou no gol dos paranaenses e não defendeu nenhum pênalti. E segundo o periódico, perdeu o direito de ser chamado de Muralha. E a partir de agora será apenas Alex Mureta. Lembrando você, hashtag Mesa Quadrada, interaja conosco, mande seu recadinho no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Faça como Elton Máximo, Anderson Sanches e o nosso querido Galeano de São Caetano, que usaram a hashtag Mesa Quadrada. Abraço pra vocês, meus queridos. Só uma observação em cima do Mesa Quadrada. O Douglas, coitado, ele foi vítima de uma das maiores mutretas da história do futebol. Porque caro não foi o Neymar por 222 milhões de euros, caro foi o Douglas por 8 milhões de euros por Barcelona. Isso é um absurdo. Só que ele foi vítima da parada. O cara tá lá no São Paulo. Claro que ele não pode jogar no Barcelona. Mas teve a proposta, não vai jogar? Empresário bom, né? Empresário bom. É claro, empresário. Foi, né? Mas aí ele vai pra lá. É claro que não ia jogar, não tinha nenhuma condição. Quando ele vestiu a camisa do Barcelona, ele quase morreu. Não dava, ele estava fora do lugar. É o cara fora do lugar. E aí ele passou a ser ridicularizado. Né? Agora, tudo virou. No Benfica ele vai se achar. Ele não é horroroso, igual o Gabigol, mas ele não pode jogar no Barcelona, claro. E o Barcelona sabia disso e o São Paulo fez o negócio. E outra coisa, se fosse por 500 mil euros, por 500 mil dólares, ele ia, por 500 mil reais. Fizeram uma jogada de 8 milhões de euros. Quer dizer, coitado, é de novo a vítima. Quando eu falo que o jogador é o que menos faz, claro que o Douglas não podia jogar no Barcelona por dinheiro nenhum. E o Barcelona pagou 8 milhões de euros. E sobra no jogador que fica ridicularizado. Né? Vamos para uma entrevista especial do Santos Futebol Clube. Nilmar. Tomara que as coisas se acertem para ele. Vamos ver. Convidado muito especial aqui conversando com a gente na reportagem da TV Gazeta, o Nilmar. Queria que você falasse sobre qual o peso dessa camisa, como que é vestir a camisa do Santos e logo na sua chegada você prometeu o pagamento de uma dívida com a torcida do Santos, é verdade? Boa tarde. Não, que isso, prometi nada não, só disse que eu gostaria muito, né, de fazer muitos gols aqui pelo Santos e
como o pessoal cobra bastante, aí, principalmente depois de ter participado do jogo, né, contra o próprio Santos em 2005, em 2006 foi o jogo, né? 2005, né? 2005, isso do 7-1, aí o pessoal cobra bastante, mas eu não prometi nada não, o pessoal aí que levou para outro lado, perguntaram para mim se eu acharia que seria possível, eu falei que no futebol tudo pode acontecer, mas que é um resultado que é típico. Aquele jogo realmente foi, assim, um dos pontos fortes da tua carreira, algo que ficou realmente muito marcado para você? Acho que a passagem pelo Corinthians, antes das lesões que eu acabei tendo, foi muito positiva, assim, eu era muito jovem também, né, tinha 21 anos e tinha saído muito cedo para fora e tinha retornado para um clube do tamanho do Corinthians, né, e naquele ano que montou uma equipe sensacional, né, repatriou muitos jogadores de fora e a gente acabou conquistando o título, né, em 2005 e foi uma fase muito boa da minha carreira e esse jogo acho que ficou marcado pelo placar e por ser um clássico também, né? Aquelas lesões, né, o fato que todo jogador sempre não gosta muito de falar, mas foram duas, né, e curiosamente eu estava lendo aqui o meu histórico, foram contra o Palmeiras? Foi contra o Palmeiras no Morumbi, no mesmo estádio. Foi no mesmo estádio ainda? Acho que o momento mais difícil, assim, profissionalmente falando, de poder estar fora, né, sem poder jogar. Acho que com um atleta é difícil você ficar fora por lesão e o sacrifício que é para você voltar, né. Depois, quando eu voltei da primeira lesão, infelizmente eu acabei rompendo de novo, mas já sabia que voltaria e conseguiria praticar esporte e jogar futebol. Claro que eu tinha aquela dúvida de como seria a minha carreira pós-lesões. Felizmente eu tive uma carreira, apesar de muitos acharem que eu sou um jogador que sempre fiquei muito taxado por essas lesões, mas pós essa lesão eu voltei para a Europa, fui para a Copa do Mundo, para a seleção, conquistei títulos, continuei fazendo gols e aprendi muito também com ela, né? Isso foi um aprendizado de vida. Você enfrentou aquele problema judicial, né, com o Corinthians, pagamento de luva, em algum momento ali você se arrependeu de alguma coisa, você faria tudo de novo? Como é que você lida hoje, mais experiente, aos 33 anos, com aquele momento da tua vida? Então, meu problema com o Corinthians não foi com o clube, com a parte do futebol, foi mais a parte jurídica, né? Eu apalavrei acordos para querer permanecer, porque eu gostaria de permanecer, até porque eu estava recuperando da lesão e queria continuar no clube, mas com um contrato, não pela justiça, sim, sendo prorrogado, sendo que eu machuquei no clube, jogando pelo clube e defendendo o clube. Então, eu acabei saindo livre, né? Meu contrato acabou terminando e a gente não acabou não fechando o acordo, não assinando o acordo que estava palavrado já para eu poder continuar. Muita gente dizia que quando você voltasse, ia voltar de novo para o Inter, acabou vindo para o Santos, né, Nilmar? O que te chamou a atenção aqui no Santos? Como que foi feita a proposta, as conversas, como que iniciou esse casamento? Então, é que ficou muito vinculado nesse aspecto, né? Porque tive 3 passagens com um clube, é difícil, né? Um jogador jogar 3 vezes no mesmo clube. Seria mais cômodo para mim, para minha família, sem dúvida nenhuma, ter voltado para o Inter, porque eu já estou no final da minha carreira, teoricamente, porque já passa dos 30. Mas foi um desafio novo que pintou o Santos. Fiquei feliz, né? Porque estava um ano sem poder jogar, apesar de estar treinando, fazendo amistosos, tudo, mas é diferente você estar jogando, ainda mais vindo do mundo árabe. E o Santos abriu essas portas para mim, que eu fiquei muito feliz, espero poder retribuir aí e que esse desafio que eu aceitei possa dar certo. E você está confiando ainda que talvez possa até, de repente, jogar aí essa Copa Libertadores, talvez um título também que seja importante para você, um título que falta na tua carreira? Então, cara, eu estou num momento diferente hoje, assim, tipo, eu vim para cá quando tive a possibilidade de voltar, de poder resgatar o futebol profissional, de dedicação, de empenho. Para jogar com essa camisa aqui tem um peso muito grande, né? Um clube, historicamente, não só aqui, como fora também, né? De muito respeito. Então, estou bastante motivado aí e feliz em estar tendo essa oportunidade pela carreira que eu tive, os clubes que eu passei. Espero que eu seja feliz aqui também e que eu retribua aí todo o carinho do pessoal que está na torcida. Então, gente, torcedor santista, o Nilmar não vai prometer nada, tá? Não, pelo amor de Deus. Ele não vai prometer nada, mas uma coisa eu acho que ele pode prometer, empenho, né, Nilmar? Não, empenho, isso aí sem dúvida nenhuma, né? É até engraçado falar em prometer, quando saiu essa matéria que o Nilmar 7-1, foi o Corinthians não levou 7 gols no campeonato inteiro. O pessoal na rua fala, né? Pô, você falou, eu não falei nada disso, eu falei que é difícil, mas tudo pode acontecer na bola, né? Pode acontecer, como aconteceu já. Mas pode, dedicação, empenho aí, isso aí não vai faltar não, sem dúvida nenhuma.
Boa sorte ao Nilmar. De novo a história, outro cara vítima de rolo de cartola. Que Alberto Alib, lembra aquele rolo que os caras fizeram? Também vítima disso. Ô Vanderlei, você tem uma notícia muito boa, pelo que eu sei, né? É importante, Flávio. Está acontecendo, como todo mundo sabe, uma profunda investigação da Justiça Americana, do FBI, com relação à cartolagem do mundo. A gente tem muito interesse em conhecer aquilo que fizeram os principais cartolas do futebol brasileiro. Mas chegou uma informação que o FBI identificou uma conta em Liechtenstein de 12 milhões de euros não movimentada há muito tempo. Segundo os agentes, os responsáveis pela conta detectaram que havia uma investigação em curso e pararam de movimentá-la já há muito tempo. Então o dinheiro, 12 milhões de euros, foi localizado e ninguém sabe de quem é a conta porque existe um número. E eles não conseguiram identificar quem é que poderia, uma ou duas pessoas, movimentar esse valor. E o que fez os Estados Unidos? Está entrando com uma representação oficial pedindo esse dinheiro que seja remetido para os cofres norte-americanos. Por quê? Porque quem teria depositado seria uma empresa americana. Então, quando isso acontece, a legislação americana permite que isso aconteça, que isso ocorra. O depósito foi feito por uma empresa americana, ninguém sabe em nome de quem ainda, eles sabem que quem poderia movimentar são cartolas, mas não sabem os nomes exatos, mas como ninguém mexeu, eles já entraram com uma representação para levar para Nova York os 12 milhões de euros. E prosseguem as investigações do FBI e muita coisa vai acontecer ainda, Flávio Prado. E jogadores que são afastados como bandidos, né? Seleção brasileira, hoje teve um treinamento lá no Amazonas, pagando dívida de mutreta também, e a seleção brasileira tinha que ir no Amazonas, né? Tá bom, vamos ver. Em Manaus, neste último sábado, uma multidão esteve presente na Arena da Amazônia para acompanhar o treino aberto da seleção. 1 quilo de alimento não perecível valia um ingresso, e assim, mais de 36 mil pessoas viram de perto os comandados de Tite em ação, com direito até a uma exibição cheia de habilidade da dupla Neymar e Gabriel Jesus. Sobre o duelo contra a Colômbia na próxima terça em Barranquilha, 2 deverão ser as novidades entre os titulares. Lesionado, Miranda dará lugar a Thiago Silva, enquanto que Felipe Luiz ocupará a vaga de Marcelo, que está suspenso. Sempre especial quando você recebe a oportunidade de jogar pela seleção brasileira. Não tem amistoso, não tem jogo de eliminatória, são todos jogos com a mesma importância. Sei que é difícil, o momento da seleção é maravilhoso e sempre é difícil entrar no lugar do companheiro que está tão bem adaptado na posição, mas eu acredito que o momento é ideal para jogar e o time está com uma confiança enorme, então vamos tentar fazer um grande jogo e conquistar a vitória, que é o mais importante, porque com a camisa da seleção é sempre importante vencer. Felipe Luiz também falou sobre ter ficado de fora da Copa de 2014 e da expectativa de, enfim, disputar a primeira Copa do Mundo pelo Brasil. No Mundial 2014, eu não posso falar de injustiça, porque quem foi convocado foi o Maxwell, que fez uma excelente temporada, o Marcelo também foi campeão aquele ano. Então, não é por eu não fui convocado não porque eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu melhor possível naquela temporada, queria ser convocado. A partir desse momento, a convocação está nas mãos de outra pessoa. O objetivo é o mesmo. A única coisa que eu posso fazer que está nas minhas mãos é estar o melhor possível, jogando no melhor possível no clube, tanto no clube como na seleção, e a partir daí esperar ser convocado. Se não for, como eu falei, não depende de mim, mas o que depende de mim é poder estar o melhor possível. Só para atualizar, isso foi ontem, né? E hoje o Tite fez algumas experiências, tipo o Firmino no lugar do Gabriel Jesus, o Fernandinho no lugar do Casemiro, algumas opções que ele foi treinando. O William permanece no lado direito, Coutinho espera, enfim. Miller, e aí? O que você está achando disso tudo que está acontecendo com a seleção? A seleção já está garantida no Mundial, né, Flavinho? Então é válido o Tite fazer vários testes, né? Até porque ele precisa saber com quem ele pode contar para o Mundial. Apesar que o Mundial é um tiro curto, a gente sabe disso, né? Mas
a gente pode dizer assim, olha, Tyson, Juliano, Firmino, são jogadores que eu não convocaria. Né? Tem jogadores aqui no Brasil que são melhores que eles, mas o Tite agora é o cara, né? Classificou o Brasil para a Copa do Mundo, então tudo que ele fizer, até as coisas erradas, as pessoas vão aplaudir. O campeão classificou, então. A Bélgica classificou hoje para a Copa do Mundo, jogando lindamente. É bem que você falou, né, da lindamente. Bélgica. Nossa, como jogou bonito. É um espetáculo. Não, lindo, lindo. Só um toque bonito. Vocês, Bélgica... Leão, que jogou uma época maravilhosa, Vampeta, o Miller, você parece aquele time brasileiro dos anos 80. Não, é lindo. Lembra o Internacional do Minério. É lindo de ver jogar. Sabe por quê? Escrioléu. Crioulo. Também. Europa resolveu abraçar a África e aí fez com que e planejamento, né? Realmente que inventivo, agradável, simpático, criativo. Eles ficaram 12 anos sem disputar a Copa, aí na última, eles já fizeram um planejamento para 2018. Tudo bem, não. Já no ano passado foi relativamente bem, agora 2018. Falta camisa, falta uma série de coisas. Mas em termos de beleza de futebol, é uma delícia ver a Bélgica jogar. E a seleção, Leão? A seleção é mais ou menos o que o Miller falou. Daqui para frente, tudo é possível, porque ela já classificou. Agora, não pode esquecer de ensaiar que todas as possibilidades vão ocorrer na Copa. Os adversários não serão os mesmos, teremos dificuldade, vamos entrar em dificuldade, e não vamos entrar também, olha, ganhamos tudo, somos os melhores. Não. Temos condições de vencer a Copa? Claro que sim. Uma nova geração que está surgindo, uma geração técnica e com uma aplicação tática muito grande. Esperamos que não mude daqui até a Copa. Como o Miller falou também, acho que a seleção não está completa, acho que tem vaga, deve ter uns 20%, uns 30% ainda, de vaga para um aparecimento melhor de alguns jogadores brasileiros, ou dentro do Brasil, ou na Europa. E definirmos, né? Eu não acho que está completa ainda não. Acho que tem alguma coisa a mais para acrescentar. Isso é importante, para acrescentar. Legal. Ô, Leão, Alisson, Ederson, Cássio, Vanderlei, enfim, está aberto. O que você pensa dessa? Quem seria o seu goleiro? Vamos na sua resposta ou na sua pergunta. Está aberto. Eu acho que ninguém pegou a camisa junto com a bola e foi dormir com ela. Essa é minha. Eu tenho raízes com essa bola, raízes com essa camisa da seleção brasileira e, portanto, no primeiro jogo eu vou estar dentro dela. O conteúdo dela está vago. Alguns goleiros que estão jogando no Brasil se credenciaram melhor do que os goleiros que estão jogando no exterior. Você citou alguns. O Vanderlei dos Santos, o Cássio esse ano, emagreceu, treinou mais, teve um pouco mais de consciência e cresceu e é merecedor da convocação. Quem seria seu titular? Na Copa. O goleiro do Cruzeiro, que eu sempre falo, o Fábio, não o conheço nem pessoalmente, faz 10 anos que esse menino tem condições de ser convocado. E não acontece. Ele já cansou, ele já largou, ele já emagreceu, ele já engordou, ele já emagreceu, já operou, já sarou e continua o mesmo. Então eu não sei o que acontece com esses aí. O ano passado, quem fez um grande espetáculo, quem fez um grande campeonato foi o goleiro do Palmeiras. O Praz. O Jailson também. Então, não, mas não na dimensão da quantidade, e sim na qualidade, sim. O Vitor... até essa semana eu tive com o Jailson lá, ele está se recuperando, e disse que vai voltar, não vai parar não, ele quer jogar. Então eu acho que nós temos alguns goleiros que destacaram melhor do que os nossos hoje convocados para a seleção brasileira. Mas como goleiro é de confiança, está provado que o Tite tem confiança nele e conhece. O Tite é gaúcho, ele é gaúcho, portanto viu mais do que nós observamos o goleiro. O Tafarel, o treinador de goleiro, é gaúcho e o goleiro é gaúcho. Então viu mais também. Então eu acho que eles estão confiantes, estão cientes daquilo e da responsabilidade que é colocá-lo dentro do gol. E esperamos, logicamente, que agora no Roma ele passe a jogar. E o Leão colocaria quem? Eu colocaria o goleiro do Cruzeiro. Do Cruzeiro, e levaria também o Vanderlei. Nós vamos mostrar agora... Junto com o Cássio. Nós vamos mostrar agora uma matéria São três. Que traz dois times tradicionais, dois times importantes, e que estão disputando um campeonato desse tamanhinho. Copinha Paulista. É pequenininho. Mas essas camisas são importantes. Vamos dar uma olhada.
a Portuguesa sobrevive. Assim, a Portuguesa está na UTI já faz muito tempo, né? Nós estamos tentando melhorar e arrumando um remédio. Você tem que remontar tudo. Mas não está caindo pelas tabelas, pelo menos na Copa Paulista. Ao contrário, chega para enfrentar o São Caetano no Anacleto Campanella como líder do Grupo 3. Restam várias fases, muito chão pela frente e só o título interessa. Somente se for campeã, poderá disputar a 4ª divisão do futebol nacional no ano que vem. Muita gente coloca essa Copa Paulista como um campeonato qualquer. Não é um campeonato qualquer. É o segundo campeonato paulista, onde você não tem os 4 grandes, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Mas você tem todos os demais. Trazido pelo presidente, o famoso camisa 10 agrega para o time dirigido por PC Guzmão. O Marcelo vem somar bastante com a sua experiência, com a sua qualidade, né, independentemente da sua idade, mas é um jogador que serve de experiência para todos. Das poucas fichas que restaram nos cofres da Portuguesa, algumas delas foram depositadas na contratação desse cara aí, o Marcelinho Paraíba, jogador importante, experiente, com 42 anos e um dos artilheiros da Lusa na Copa Paulista, com 4 gols assinalados. Cuidado com o Marcelinho Paraíba também, em especial? Sempre você tem que ter um especial com todos, né? Principalmente um jogador do nível dele, um jogador que tem muito passado, tem o presente. A gente tem atenção com todos. Paraíba é discreto no início da partida. O azulão amadurece o gol, que cai do pé aos 13 minutos, graças ao matador Hermínio. O empate cara a cara é desperdiçado. Marcelinho Paraíba mostra as garras num escanteio venenoso. Já fez gol olímpico, Marcelinho? Já fiz, e hoje quase eu faço mais um, né? Vou tentar aí no segundo tempo. Entrevista sorridente no intervalo, porque pouco antes o parceiro de ataque, Guilherme Queiroz, deixara tudo igual. O 5º dele na competição. Nossa senhora, até que enfim, né? Ali tive uma oportunidade só. Graças a Deus concluí bem em gol. Tive a felicidade ali de acertar no gol ali. E agora precisamos acertar no intervalo para voltar melhor no segundo tempo. No segundo tempo, emoções reservadas para o final do duelo. Douglas sofre. Firme, segura o 1-1. Também no golpe de vista. Conta com a sorte mais de uma vez. Resultado que antecipadamente garante, classifica a Portuguesa à etapa seguinte da Copa Paulista. Motivo de orgulho para quem, com sucesso, já rodou o mundo e agora encara um dos últimos desafios da carreira. Desde quando eu cheguei na Portuguesa aqui, tenho jogado todos os jogos, 90 minutos. Meu GPS sempre está estourando, né? Então estou com fôlego de menino aí de 22 anos. E esse drama do clube de muitos anos, você fazendo parte desse drama hoje, se sente como? Eu me sinto responsável para tirar a Portuguesa, né? Desse buraco que se encontra, né? Nós, atletas, estamos aqui hoje, não temos culpa da Portuguesa estar onde está, mas a gente tem a responsabilidade de conseguir levantar aos poucos, né? E é isso que a gente está procurando fazer, com muito trabalho, com muita humildade. Eu tenho certeza que a Portuguesa vai voltar ao seu devido lugar, é uma equipe muito grande. Tradição, esforço e fé a serviço da sobrevivente Associação Portuguesa de Desportos. A primeira meta foi alcançada, mas todo mundo sabe aqui, nosso objetivo nesse ano que a gente sofreu até agora é esse título. É a única coisa que sobrou pra gente. Isso vale mais que Copa do Mundo. E eu disse pra vocês lá atrás, eu acredito em vocês. Nós vamos chegar. Passamos a primeira etapa, mas nós vamos chegar. Não interessa como nós começamos, vai interessar como nós vamos terminar. E vamos terminar com esse título, gente.
quem te viu e quem te viu. De novo, né, Helena? Vítima de mutreta de cartola. De novo, o trabalhador é o jogador. Tá lá jogando num campo pequenininho, um campeonatinho e tal. Por quê? Por vítima de mutreta. A Portuguesa não caiu para a segunda divisão. Tá na quarta, saiu da quarta. Quer dizer, é sempre igual. O culpado é sempre o mesmo. E o jogador é que é afastado. Muca, Nena e Noronha. Santos, Brandãozinho e Ceci. Santos, que é o Djalma Santos. Julinho, é o Djalma Santos. Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. Eu vi esse time jogar, era uma maravilha. E só não ganhou 2 ou 3 campeonatos paulistas, aliás, não ganhou nenhum paulista, que é o Rio São Paulo, porque metiam a mão nela, viu? Metiam a mão na Portuguesa. Naquela época era só dentro de campo, coisa complicada. Agora ele está tentando, né? O Alexandre está tentando resgatar. Tomara, mas olha, o que fizeram com a Portuguesa é criminoso. E ficou por isso mesmo. Michele, os prêmios de hoje? Hoje é o seguinte, temos 2 ganhadores, vão levar aí cada um par de ingressos para assistir a peça Dois Santos, Dois Nem Tanto, com o Vampeta, Flávio Prado, Bruno Prado e César Sampaio. Dia 7 de setembro agora, feriado aqui em São Paulo, 9 da noite no Teatro Gazeta. E quem não ganhar, venha, viu? Do mesmo jeito. Não, vai ganhar. A nossa produção vai entrar em contato com vocês, pegar o nome e deixar o nome lá na portaria, RG, tudo direitinho para assistir a peça. Então, é o Ivan Mármore, que é do Tatuapé. O Ivan me mandou aqui, por favor, quero os ingressos. Meu vizinho. É sério? O Tatuapé. Ah, então tá bom. E o... Mas eu vou saber se ele é seu amigo, aí eu já ia tirar ele aqui, ó. E a Maria Mercedes Rocha também levou um par de ingressos pra você. Eu sou da Moca. Eu sei, porque você tá casado da Moca e esqueceu o Tatuapé. Eu vou lá no dentista, no shopping. Celso Cardoso vai cair. Obrigado. Bom, então, você que não foi sorteado, venha que vai ser muito legal, tá? Show. É muito bom. E depois tem dia 28 de novo. Meu caro Emerson Leão, obrigado pela sua presença mais uma vez conosco. É um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado, Vampeta. Aí. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Chico. Boa noite, Helena. Boa noite, Miller. Amanhã, 6 da tarde, tem o Gazeta Esportiva com Michele Janelo, Celso Cardoso e eu. Casal Flávio Prado e Celso Cardoso. Eu não mexi.